Vamos dando continuidade aos nossos estudos a respeito dos sacramentos e nesta aula, neste módulo, vamos aqui falar sobre o sacramento da confirmação. Eu vou deixar este material e outro material para complementar os seus estudos. Então vamos lá, confirmação ou crisma, como é mais conhecido, é o segundo sacramento. E como seu nome demonstra, está intimamente ligado ao batismo, o qual é por ele aperfeiçoado. Observação, olha como é que está escrito aqui. Não se deve entender que este sacramento confirma para se ter como realizado aquilo que o fiel já recebeu no batismo, como se algo faltasse nele. Então, vamos aqui entender o que significa isso. As pessoas pegam esse nome, confirmação, e elas imaginam que a confirmação confirma algo que estava faltando no batismo. Por exemplo, na cabeça de algumas pessoas, a pessoa se batiza, mas ainda está faltando algo. Aí ela recebe esse algo na confirmação. Esta não é a mentalidade teológica correta. Quando a pessoa se batiza, ela já recebe todos os dons e todas as graças do batismo. Tudo bem? Recebe o Espírito Santo em toda a sua plenitude. Não existe pedacinho do Espírito Santo. Quando ela recebe o sacramento do crisma, o que ela vai fazer, na verdade, é confirmar a fé. Entendeu? É como se ela recebe o batismo, está ali com a sua fé, vai crescendo e ela quer a confirmação daquela fé. Então, nós não podemos entender que o sacramento da confirmação é quando a pessoa recebe algo que estava faltando no batismo, tá certo? Normalmente é o segundo sacramento. A pessoa recebe primeiro o batismo, depois o crisma, não pode receber o crisma antes do batismo, tá certo? Fica uma pergunta, será que a pessoa pode receber a Eucaristia antes do crisma? A resposta é sim, tá? O requisito para receber a Eucaristia é apenas dois, ser batizada e ter consciência do que é a Eucaristia, tá? Não precisa do sacramento do crisma para receber a Eucaristia. Confirmar, do latim confirmatio, neste sacramento toma de volta a acepção original de fortificar, firmar, aperfeiçoar a graça já recebida no batismo. Então, essa palavra aperfeiçoar, ela é totalmente diferente de completar, tudo bem? Não podemos dizer que a confirmação é o complemento do batismo. Porém, podemos dizer que é o aperfeiçoamento daquela graça que já foi recebida anteriormente, onde o cristão vai receber cada vez mais graça. Tudo bem? Desse modo, a confirmação é o sacramento que dá ao Divino Espírito Santo, imprimindo o caráter de soldados de Cristo e faz perfeitos cristãos. O que significa esse negócio de imprimir caráter? Acredito que eu já falei nas aulas anteriores. Imprimir caráter é como se fosse a nova personalidade da pessoa. Quando ela recebe a confirmação, ela se torna o soldado de Cristo. Em que sentido? Ela vai propagar a fé, ela vai defender a fé, ela vai confirmar a fé dos seus irmãos. Ela tem consciência de que agora ela é convidada para dar testemunho de fé e por aí vai. Tudo bem? É, portanto, uma infusão mais abundante dos 7 dons, aperfeiçoando a graça do batismo. Eis porque Santo Tomás chama-o de o sacramento da plenitude da graça. Quando a pessoa fica realmente repleta de graça para difundir e para defender e principalmente testemunhar a fé. Devemos entender que o sacramento da confirmação faz parte da iniciação da vida cristã, junto com o batismo e a Eucaristia. Então são 3 sacramentos que nós consideramos os sacramentos da iniciação cristã: batismo, Eucaristia e a confirmação. Tudo bem? Vamos falar aqui um pouquinho sobre a confirmação na Bíblia e na história da Igreja. No Antigo Testamento, os profetas anunciaram que o Espírito do Senhor repousaria sobre o Messias esperado, em vista da sua missão salvífica. O Messias significa o ungido e, basicamente, no sacramento da confirmação, a pessoa recebe uma unção diferente, uma unção bem específica. Então, já existia essa espera lá no Antigo Testamento. No livro do profeta Isaías,
as seguintes palavras são colocadas nos lábios do Messias: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me a levar a boa nova aos que sofrem. Essas são palavras do profeta, porém é uma profecia messiânica, que significa que são palavras que saem da boca do Messias por causa da sua missão aqui na terra. Lá no livro de Ezequiel, a gente vê aquela famosa passagem, tá? Vou infundir em vós o meu espírito, fazendo com que sigais as minhas leis e obedeçais e pratiqueis os meus preceitos. Aqui a gente percebe uma prefiguração daquilo que seria este sacramento, esta confirmação. Essas pessoas aqui que Deus iria infundir o Espírito, elas já conheciam Ele, elas já tinham intimidade com Ele, só que Deus queria dar algo maior para essas pessoas. Deus queria dar o seu próprio Espírito Santo para cada ser humano batizado. Nós temos aqui evidências bíblicas em Atos capítulo 8, versículo 14 em diante. Está escrito assim: Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Estes, assim que chegaram, fizeram a oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. A gente percebe que aqui a gente vê claramente uma divisão de vida. Pessoas que foram batizadas somente em nome de Jesus, era o batismo que eles conheciam até aquele momento, e nós percebemos também a descida do Espírito Santo sobre aquelas pessoas. Ou seja, o texto bíblico nos mostra que é como se a vida delas fosse dividida em duas, quando elas tinham o Espírito Santo e quando elas não tinham. Então aqui a gente percebe claramente um grupo de pessoas que já eram cristãs, já estavam querendo obedecer a palavra de Deus, mas ainda não tinham o Espírito Santo. A pergunta é: qual a diferença de quem foi batizado em nome de Cristo e de quem tinha o Espírito Santo? Provavelmente os teólogos vão dizer, as pessoas que estavam batizadas em nome de Cristo, elas já tinham recebido a fé. Mas as pessoas que, além do batismo em nome de Cristo, já tinham o Espírito Santo, receberam a infusão do Espírito Santo, elas tinham a fé e mais forças para perseverar na fé. Então nós iremos perceber que este sacramento vai nos dar, além de aumentar a nossa fé, forças para perseverarmos nesta fé. Efésios 1,13: Nele também vós, depois de terdes ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, no qual tendes crido, fostes selados com o Espírito Santo que fora prometido. Aqui também em Efésios 1,13 a gente percebe algo bem interessante. Primeiro, a pessoa, como vai dizer aqui, depois de terdes ouvido a palavra da verdade. Ou seja, depois que a pessoa escutou a palavra de Deus, decidiu se converter e recebeu a fé, ela recebe o quê? O Espírito Santo. Então a gente percebe que o crisma sempre vem depois do batismo. Tá? Primeira pessoa recebe a palavra, recebe o evangelho, se batiza, opta pela conversão, opta por Cristo, em seguida ela recebe o Espírito Santo. Catecismo 1287. Ora, esta plenitude do Espírito não devia permanecer unicamente no Messias. Devia ser comunicada a todo o povo messiânico. Então, a todo o povo que acreditou no Messias, em Jesus Cristo, deveria receber essa plenitude do Espírito Santo. B. Repetidas vezes, Cristo prometeu esta efusão do Espírito, promessa que cumpriu. Primeiro no dia da Páscoa, tá? E depois, de modo mais esplêndido, no dia de Pentecostes. Tudo bem? Lá no dia da Páscoa, no domingo em que ele... Aqui eu não vou nem falar da sexta-feira. No próprio domingo em que ele ressuscita. Ele já ressuscita, dando aos apóstolos, especificamente, o Espírito Santo. Tá? Até para também entregou a eles o poder de administrar o sacramento da confissão. C. Cheios do Espírito Santo,
os apóstolos começaram a proclamar as maravilhas de Deus. E Pedro declarou que esta efusão do Espírito era sinal dos tempos messiânicos. Aqui a gente vai ver lá em Atos 2:11. Pedro então ficou de pé e começou a anunciar. Idade para receber o sacramento. No Oriente, tá? Na Igreja Oriental, este sacramento é administrado imediatamente após o batismo e é seguido pela participação na Eucaristia, uma tradição que destaca a unidade dos 3 sacramentos da iniciação cristã. Tá? Isso aqui é no Oriente. No Ocidente, a Igreja Latina, tá? Ela faz como? Ela administra quando essa pessoa chega na idade da razão, aproximadamente ali os 7 anos. Tudo bem? No entanto, existindo o perigo de morte, as crianças devem ser confirmadas mesmo que ainda não tenham atingido a idade de uso da razão. A gente sempre percebe, quando estamos estudando os sacramentos, que em momentos em que a pessoa está correndo risco de morte, existe ali algumas exceções. Os adultos podem receber o sacramento a qualquer momento, mas caso não tenham feito a primeira Eucaristia, receberão os 2 sacramentos ali no mesmo momento, tá? No mesmo rito. Vamos aqui continuando. Na igreja primitiva, os 3 sacramentos de iniciação cristã, tá? O batismo, a confirmação e a Eucaristia, eram celebrados na vigília pascal com catecúmenos adultos. Isso aqui na igreja primitiva. Esses eram imersos numa piscina para o batismo. Então tinha uma piscina bem grande e eles eram imersos. Então, vestidos com uma túnica branca, o bispo impunha as mãos sobre eles e os ungia com o óleo, que é o óleo chamado crisma. Daí que vem o nome do sacramento. Passavam para um lugar de honra na comunidade, de onde comungariam pela primeira vez. A iniciação, portanto, consistia em um evento com vários momentos. O clímax era a celebração da missa. Então, isso aqui era o rito no cristianismo primitivo, tá? Os 3 sacramentos eram recebidos no mesmo momento na vigília pascal, tá certo? Continuando. Nós temos 2 tradições, a tradição do Oriente e a do Ocidente. Tudo bem? Isso aqui é o parágrafo do Catecismo. Nos primeiros séculos, a confirmação constitui geralmente uma única celebração com o batismo, formando com ele, segundo a expressão de Cipriano, o sacramento duplo. Tá certo? Isso aqui nos primeiros séculos. Batismo e confirmação andavam juntas. Entre outras razões, a multiplicação dos batismos de crianças, e isto em qualquer tempo do ano, e a multiplicação das paróquias rurais, ampliando as dioceses, deixaram de permitir a presença do bispo em todas as celebrações batismais. O número de crianças foi crescendo, as pessoas foram tendo mais filhos, era necessário fazer mais batismos, era necessário fazer mais confirmações, o número de paróquias foi aumentando e eram tantas paróquias que não tinha bispo suficiente, tá certo? Resultado, não dava mais para o bispo estar em todas, né, em todos os momentos, mas ainda hoje o bispo é obrigado a estar nas confirmações, tá certo? No batismo não precisa, na primeira Eucaristia também não precisa da presença do bispo. É por isso que é muito difícil hoje em dia as pessoas receberem os 3 sacramentos ao mesmo tempo, tá certo? No Ocidente, porque se desejava reservar ao bispo o complementar do batismo, instaurou-se a separação no tempo dos 2 sacramentos. Isso aqui foi no Ocidente. Então, hoje em dia, praticamente nós não temos mais as pessoas recebendo batismo e crisma no mesmo momento. São muitas paróquias. E como o bispo sempre tem que estar na confirmação, às vezes não dá para o bispo estar visitando todas as paróquias ao mesmo tempo. Muitas vezes existem paróquias que fazem o sacramento do batismo ao mesmo tempo, tá? Uma paróquia está batizando e no mesmo instante outra paróquia está batizando. Na confirmação isso não é possível, tá certo? Porque naquela diocese o bispo sempre tem que estar presente. Então eles têm que fazer uma escala de celebração do crisma. O Oriente conservou unidos os 2 sacramentos, de tal modo que a confirmação é dada pelo sacerdote que batiza. Ou seja, no Oriente já não tem essa questão da obrigação do bispo estar presente, tá? Este, no entanto, só pode fazer com o mírion, que é o óleo consagrado por um bispo. Tudo bem? Vamos aqui continuando
a nossa aula sobre os efeitos do sacramento da confirmação. Qualquer dúvida, envie sua pergunta e tem um material aí complementar para você estudar. Vamos falar aqui sobre os efeitos do sacramento da confirmação. O que acontece com a pessoa misticamente quando ela recebe o sacramento. Nós temos aqui 3 efeitos. Vamos aqui falar do primeiro, tá? A crisma é sacramento dos vivos. Por isso não dá a primeira graça santificante, mas aumenta e aperfeiçoa a já recebida no batismo e a recuperada na confissão. Então vamos aqui entender o que significa sacramento dos vivos. Sacramento dos vivos é porque não é o crisma, não é a confirmação que dá a vida espiritual às pessoas. É o batismo quem faz isso. Tudo bem? É o batismo quem recupera a pessoa. O crisma já é dado para as pessoas que já têm uma vida espiritual. Tá certo? É por isso que o sacramento da confirmação não dá a primeira graça santificante. A primeira graça santificante que a pessoa recebe é no batismo. Mas ela aumenta e aperfeiçoa a graça recebida no batismo. Tudo bem? Então, primeiro efeito, ela aumenta e aperfeiçoa a graça do batismo. Segundo efeito, quanto à graça sacramental própria, ela consiste especialmente no dom da fortaleza. Anote isso. O segundo efeito deste sacramento é que ele dá o dom da fortaleza para a pessoa. Ah, professor, mas eu já ouvi dizer que a pessoa recebe todos os dons. Sim, é verdade. Recebe todos os 7 dons. Mas o dom que a pessoa recebe com mais ênfase e com mais abundância é a fortaleza. Até porque ela precisa da fortaleza para ser testemunha, precisa da fortaleza para propagar a fé, para defender a fé, para ensinar a verdade. Tudo bem? Então vamos lá. Por quê? Por que ela recebe a fortaleza? Que habilita o católico a enfrentar corajosa e vigorosamente os inimigos da fé. Recebe todos os dons, mas este dom é o que recebe com mais força. A confirmação também deita na alma do crismado uma infusão mais abundante dos outros dons do Espírito Santo: sabedoria, inteligência, conselho, ciência, piedade e temor de Deus, tá? Você viu que aqui são 6, 7 com o da fortaleza, tá certo? Enfim, a crisma imprime na alma o caráter de soldado de Cristo. Aqui é o terceiro efeito. Terceiro efeito, a pessoa torna-se um militante da fé. Defende a fé, ensina a fé, propaga a fé, dá testemunho, cuida de quem está fraco na fé. É isso que um crismado faz. Tudo bem? É um outro Cristo na terra que deve cuidar de pessoas. Aqui no catecismo, a gente vai ver o seguinte: os batizados pelo sacramento da confirmação são mais perfeitamente vinculados à igreja, enriquecidos com uma força especial do Espírito Santo e deste modo ficam mais estritamente obrigados a difundir e a defender a fé por palavras e obras como verdadeiras testemunhas de Cristo. Então, o sacramento do crisma, como vai dizer aqui o catecismo da Igreja Católica, tá? Vai dizer que quem recebe este sacramento ficam mais estritamente ligados à igreja, tá certo? Atos 2, 13, 14. E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Então, enquanto estavam zombando de Pedro, dos outros apóstolos e da fé, Pedro, cheio do Espírito Santo, com o sacramento da confirmação, se pôs de pé por causa do dom da fortaleza e enfrentou todos aqueles homens e começou a ensinar e defender a fé. É isso que se espera de um crismado. A confirmação, como o batismo, imprime na alma do cristão um sinal espiritual ou um caráter indelével. Por isso, este sacramento só pode ser recebido uma vez na vida. Então, não existem duas confirmações. Confirmado uma vez, confirmado para sempre. Quem é que pode receber
o sacramento da confirmação? Todos os batizados, ainda não confirmados, podem e devem receber o sacramento da confirmação. Visto que o batismo, a confirmação e a Eucaristia formam uma unidade, todos os fiéis têm a obrigação de receber este sacramento oportunamente. Claro, também tem o direito, tudo bem? Porque sem a confirmação e a Eucaristia, o sacramento do batismo é certamente válido e eficaz, mas a iniciação cristã fica incompleta, tá? Então, a pessoa recebeu o batismo, mas nunca recebeu a confirmação e nunca recebeu a Eucaristia. O batismo valeu? Sim, o batismo valeu, tá bom? Mas fica incompleto. E não o batismo que fica incompleto. A iniciação cristã fica incompleta, tá certo? Isso aqui é muito importante. Preparação. Há uma preparação para o sacramento que ajuda a sentir-se parte da Igreja de Jesus Cristo. Cada paróquia tem a responsabilidade pela preparação dos confirmandos. Isso aqui existe uma pastoral da catequese, tudo bem? Essa pastoral da catequese vai preparar as pessoas, adultos ou jovens, para receber o sacramento. Normalmente são feitos encontros semanais no período de aproximadamente 2 anos com formações, oração e vida em comunidade. Na minha época, quando eu fiz o sacramento, quando eu recebi, eu fiquei 1 ano e meio recebendo formações, tá? Ainda sobre os requisitos para receber a confirmação é necessário estar em estado de graça, tá? É conveniente recorrer ao sacramento da penitência para ser purificado em atenção ao dom do Espírito Santo. Então fica aqui essas 2 dicas, tudo bem? Está em estado de graça e se você não se confessa há muito tempo, pode buscar o sacramento da penitência, tudo bem? Devemos preparar-nos com uma oração mais intensa para receber com docilidade e disponibilidade a força e as graças do Espírito Santo. Então, em breve, nós continuaremos aqui a nossa praticamente última aula sobre os sinais e o rito da confirmação. Abraço. Bem, vamos continuando os nossos estudos sobre o sacramento da confirmação. Veja, nesta aula vamos falar sobre os sinais e o rito da confirmação. Você já entendeu que todo sacramento tem a matéria e a forma. Aqui no sacramento da confirmação não é diferente, tá? Então vamos aqui ler e eu vou fazer os comentários. Por meio da unção com óleo, a confirmação recebe a marca, o selo do Espírito Santo. A unção do Santo Crisma depois do batismo, na confirmação e na ordenação, é o sinal de uma consagração. Então veja, todo sacramento tem a sua matéria, tudo bem? No sacramento da confirmação, a pessoa vai receber o Espírito Santo. A matéria deste sacramento é o santo óleo, o óleo do crisma, que é passado na testa da pessoa, tá certo? Então, já fica aqui o primeiro sinal. Um momento importante que precede a celebração da confirmação, mas que de certo modo faz parte dela, é a consagração do Santo Crisma. É o bispo que na quinta-feira santa, veja bem, é na quinta-feira santa que no decurso da missa crismal, o bispo consagra o santo óleo para toda a sua diocese. Então não importa quando o sacramento da confirmação vai acontecer durante o ano. É utilizado aquele óleo que é consagrado na quinta-feira santa. Tudo bem? A liturgia do sacramento começa com a renovação das promessas do batismo e a profissão de fé dos confirmados. Assim fica patente que a confirmação constitui o prolongamento do batismo. Então ali, na hora do rito, tem o quê? Tem a renovação das promessas do batismo e também a profissão de fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. No rito romano, o bispo estende as mãos sobre todos os confirmandos, um gesto que desde os tempos dos apóstolos é sinal do dom do Espírito, e o bispo invoca assim a efusão do Espírito Santo com estas palavras, tá? Que eu coloquei aqui em verde, o rito da confirmação. Então, após a renovação dos votos do batismo e a profissão de fé, o bispo impõe as mãos sobre cada pessoa que vai receber o sacramento e ele reza esta oração. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que regeneraste pela água e pelo Espírito Santo estes teus servos e os libertaste do pecado. Ouve a nossa oração e envia sobre eles o Espírito Santo Paráclito. Enche-os com o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de ciência e piedade, e preenche-os com o espírito do teu santo temor. Por Jesus Cristo nosso Senhor. E todo mundo vai dizer amém. Tudo bem? Esse é o rito da confirmação. Segue o rito essencial do sacramento. No rito latino, o sacramento da confirmação é conferido pela unção do sagrado crisma na testa, tudo bem? E pela imposição das mãos. E falamos da matéria e a forma. A forma são essas palavras. Recebe por este sinal o dom do Espírito Santo. Então, após o bispo rezar esta oração impondo as mãos sobre as pessoas, ele passa o óleo na testa e fala essas palavras, tudo bem? Recebe por este sinal o dom do Espírito Santo. O beijo da paz com o qual se conclui o rito do sacramento significa e manifesta a comunhão eclesial com o bispo e todos os fiéis. Dando continuidade, o ministro da confirmação é o bispo, tudo bem? Agora veja, embora o bispo possa, se necessário, conceder a outros presbíteros o poder de administrar o sacramento da confirmação, convém que ele próprio o confira. Então, em casos bem excepcionais, o bispo poderia delegar esse direito de administrar, tá certo, aos presbíteros, aos padres. Porém, o Código de Direito Canônico vai dizer que o ministro oficial é o bispo, tá? Pelo menos aqui na minha arquidiocese em Fortaleza, todas as confirmações são o bispo, tá certo? A crisma não pode ser administrada dentro da missa. Olha aqui, ó. Mas, como ordinariamente se faz, é realizada antes dela, que lhe segue imediatamente. Então, primeiro tem a administração do sacramento, depois tem a Santa Missa, tá? Nós temos aqui o catecismo. Se um cristão estiver em perigo de morte, qualquer sacerdote pode conferir-lhe a confirmação, tá certo? Não precisa ser o bispo. De fato, é vontade da igreja que nenhum dos seus filhos, mesmo pequenino, parta deste mundo sem ter sido levado à perfeição pelo Espírito Santo com o dom da plenitude de Cristo. Sobre os padrinhos, tá? A confirmação também exige a figura dos padrinhos. No caso, um padrinho ou uma madrinha, tudo bem? Não precisa ser dois, ou um ou outro. Ele é o auxiliador na vida espiritual do crismado e, portanto, não deve ser escolhido por status ou dinheiro, né? Mas tão somente pelo exemplo de vida e de fé católica. Então, teoricamente, o padrinho ou a madrinha são aquelas pessoas que vão ajudar a pessoa a perseverar na fé. Tudo bem? Vamos lá. Existem alguns requisitos para ser padrinho. Ser designado pelo crismando, por seus pais ou por quem lhe faz as vezes. Então, é o crismando quem deve escolher. Ou, caso o crismando não possa escolher, tem que ser os padrinhos. Mas, tanto a decisão do crismando como dos pais, né? Desculpa, eu falei padrinhos, mas são pais. Devem ser pessoas, tá? Os padrinhos devem ser pessoas de fé. Tudo bem? Ter completado 16 anos de idade. Então, os padrinhos têm que ter, no mínimo, 16 anos de idade. Ser católico, confirmado e já ter recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia e levar uma vida de acordo com a fé e o encargo que vai assumir. Então, tem que ser católico, tudo bem? Não pode ser de outra religião. Tem que ter o Sacramento do Crisma e já tem que ter recebido a Eucaristia. 4. Não ter sido atingido por nenhuma pena canônica legitimamente rogada ou declarada, ou seja, não pode estar passando por algum processo canônico ou está sendo penalizado atualmente com alguma pena canônica, tudo bem? Não pode ser pai ou mãe do crismando, então os padrinhos não podem ser os pais da pessoa que está recebendo ali o sacramento do crisma. Tudo bem?